Olá pessoal, mais uma aula, né? A gente está aí se encontrando, vocês do sexto ano, né? Estamos aí com mais um conteúdo para a gente trabalhar em história e hoje a gente vai dar sequência ao que trabalhamos na aula passada. Na aula passada a gente fez uma introdução dos dois conteúdos, Egito e Mesopotâmia. E hoje nós vamos trabalhar especificamente cada característica, né, desses povos tão importantes. Então hoje nós vamos trabalhar só o Egito Antigo, tá certo? E aí a gente vai tirar as dúvidas, ou possíveis dúvidas que ficaram da aula passada. Então, dando início à nossa aula, a gente já viu que o Egito Antigo ele ficava, né, ele fica localizado na África, então está lá na África, e é importante, né, a gente ressaltar isso porque as pessoas veem o Egito, a África, sempre como povos assim muito rudes, sem nenhuma cultura, e quando na verdade não, né, a gente tem aí na África o Egito Antigo como o expoente aí de grandes transformações, descobertas que até hoje influenciam na nossa vida, né? Eles ficavam próximo ao deserto da Líbia, né? Os povos se estabeleceram às margens do rio Nilo, né? Como a gente vê aqui, ó, na imagem, esse azulzinho aqui é o rio Nilo, aqui, ó, começando aqui em cima e ele vai descendo, né? E os povos eles se concentravam nessa localidade aqui, ó, as margens do Nilo. Para esse lado de cá, né, do lado esquerdo aqui da imagem, ficava o deserto da Líbia. E para a direita, como nós estamos vendo aqui, o Mar Vermelho. Então havia um limite, né? Aqui mais acima nós temos o Mar Mediterrâneo. E aqui para baixo era um território de grandes depressões, quer dizer, de grandes quedas de água. Então não dava para se estabelecer muito bem. Eles usavam mais essas partes superiores, né, para o comércio, transportar aí suas mercadorias. Eles aproveitavam as cheias do rio Nilo, né, e cultivavam trigo, cevada, legumes, frutas, algodão e papiro. Isso proporcionou que eles tivessem grandes populações, grandes contingentes populacionais, né? E aí o império se tornou muito forte, porque aí você com mais pessoas que viviam mais, produziam mais e reproduziam, né, muito mais. Então isso fez com que eles se tornassem tão fortes nessa região. E aí a gente quando fala sempre no Egito, né, lembra logo do que? Das pirâmides, tá aqui, da esfinge, que é esse símbolo aqui, ó, milhares de anos, e também das múmias, né? Eles tinham rituais de mumificação. Essa múmia aqui, ó, tem mais de 6.000 anos. E o interessante é a preservação do corpo, né? Mais de 6.000 anos e está muito bem preservado. Os tecidos conservados, dá para fazer vários estudos. As pirâmides, elas eram túmulos, né? Principalmente dos grandes faraós. As pessoas comuns, né, elas eram enterradas em outros locais, ao redor das pirâmides. As pirâmides elas eram mais para os faraós e pessoas importantes e ricas do Egito Antigo. Mas as outras pessoas pobres que conseguiam pagar para serem mumificadas eram enterrados ao redor das pirâmides. Essas construções, né, têm milhares de anos e continuam lá em pé. E quando vocês ficarem ricos, vocês vão poder ir lá visitar o Egito. Bem, o Egito ele passou por diversos períodos, né? E os historiadores dividiram esses períodos em três: o Antigo Império, o Médio Império e o Novo Império. O Antigo Império foi um momento de unificação. A gente voltando aqui nos slides, aqui nessa imagem, né? Isso tudo aqui é o Egito Antigo, mas ele não era só de uma única pessoa. Era dividido em três: o Alto, o Médio e o Baixo Egito, certo? Cada parte desse era governada por uma pessoa diferente, até que o
no Antigo Império, né, um único faraó conseguiu derrotar os outros e unificou o território. Quer dizer, tudo agora ficou sendo de uma única pessoa. Isso representou um período de certa estabilidade política, porque não havia rivais, né? E um grande progresso econômico. Graças a esse período, né, é que se inicia o segundo período, que é o Médio Império, que é o período em que houve uma expansão do território. Então eles começaram a conquistar outros territórios ao redor. Daí houve um comércio com a Núbia, região rica em minerais, entre eles o ouro. Então você vê que o ouro começa a ser introduzido na cultura egípcia. Esse período de grande expansão econômica também acabou gerando problemas dentro do próprio Egito, guerras, conflitos entre os próprios egípcios. E aí o que aconteceu? Isso enfraqueceu, né, o Império Egípcio, e aí um povo chamado de Ixos, isso mesmo, Ixos, que viviam ali próximo do deserto, né, conseguiram invadir o Egito e derrotar os egípcios, né? E aí eles governaram por mais de 170 anos lá o Egito. O novo império é quando os egípcios conseguem formar um grande exército novamente e expulsar os Ixos, né? Aí os faraós começaram a organizar um forte exército e aí também conquistaram outros reinos, como o de Cush, a Síria, a Fenícia e a Palestina. Então eles expandiram e muito os seus territórios. No Egito, claro, o faraó era o próprio Deus, ele não era o representante, ele era o próprio Deus. E inclusive ele casava com as irmãs, né? Pessoas, ou a mãe, alguém da família, porque ele não poderia ter contato, ou, né, se reproduzir com seres humanos. Ele era um Deus. Era o governante, o juiz e o dono de todas as terras. Abaixo do faraó nós tínhamos o vizir, que era a maior autoridade depois do faraó. Ele comandava a polícia, né? Ele quem controlava a polícia lá no Egito. Abaixo dele tinha os escribas, que eram os que controlavam toda a economia do Egito e eram responsáveis por escrever todos os documentos. E para você ser escriba, você a partir dos 5 anos já entrava na escola para aprender a escrever e a calcular matemática e também a fazer os símbolos lá que representavam a escrita egípcia. Os sacerdotes estavam abaixo, que eram os que executavam os serviços religiosos e administravam os templos religiosos. Os artesãos, eles confeccionavam armas, instrumentos de trabalho e objetos ornamentais. Os comerciantes eram os responsáveis por abastecer o império e vender o que sobrasse da produção, quer dizer, o excedente. Já os militares, eles só conseguiram prestígio e riqueza com as guerras de conquistas, né? Isso já no novo império. E aí eles conseguiram destaque. Abaixo dos militares vinham os camponeses, que eram chamados de felás, trabalhavam nas terras do faraó e ficavam com a pequena parte da produção. Então eles trabalhavam, mas não tinham direito a toda a produção, eles ficavam só com uma pequena parte. E por último eram os escravos. Isso na hierarquia da sociedade. Os escravos, eles eram prisioneiros de guerra e faziam os trabalhos mais pesados, como nas minas, né, aqueles buracos lá dentro, lá para escavar ouro ou outros metais, e nas obras públicas, como por exemplo as pirâmides, né? Eram usados muitos os escravos. Então essa era a sociedade egípcia, esse era o povo egípcio, que tinha como grande característica, claro, a crença em vários deuses, né? Eles acreditavam em vários deuses e por isso, né, faziam lá seus rituais. Na próxima aula a gente continua o conteúdo de Egito, tá certo?